1 Reis, capítulo 17, um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva novamente. Certa vez Jesus nos disse assim, que nós deveríamos solidificar a nossa casa espiritual. E é interessante que ele fala isso de fora para dentro. Eu estava ali sentado e Deus me levava a essa passagem. É interessante que ele fala isso, né? Um homem que é prudente edifica sua casa sobre uma rocha, e o homem que é louco, ele edifica sua casa sobre a areia. Mas isso ele fala de fora para dentro, porque ele sabe que uma hora vai chover, vai transbordar os rios, vai vir o vento e vai se manifestar em que casa é que nós edificamos. E é interessante que em Lucas capítulo 11, Jesus já não fala mais de fora para dentro, ele fala de dentro para fora. Ele diz certa vez que um mudo, né, que não era de cunho natural, ele era mudo, não era de cunho medicinal, ele não nasceu, ele era espiritual, ele era um mudo decorrente ao inimigo, Satanás. Jesus pega e expulsa esse demônio desse rapaz, e aí os religiosos vieram até Jesus e disse que ele expulsava o demônio por Beelzebu, pelo maioral. E aí Jesus disse uma coisa interessante para nós, que uma casa dividida não subsiste. E é interessante que aí já não é para o lado de fora, é para o lado de dentro. Isso Deus falou fortemente ao meu coração ali sentado. Aí uma casa pode ser edificada sobre uma rocha que bate o vento, a chuva transborda, o rio bate sobre aquela casa, ela permanece de pé. Mas e dentro para fora? Uma casa dividida não subsiste. E aí ele disse ao meu coração que um homem espiritual, ele tem que edificar a sua casa também de dentro para fora. Ter a visão de Deus, porque sem visão o homem acaba se corrompendo, sem visão o homem acaba fazendo coisas que não devia, porque ele quer se movimentar, e no momento de crise, um momento de situação difícil, um momento de seca, em um momento que não chove, o homem quer fazer algo, e sem visão o homem acaba se corrompendo, fazendo coisas que ele acha até que é certo, mas que não era o propósito de Deus para o coração dele, não era o propósito dele para aquela família, não era o propósito dele para aquilo que ele tinha de propósito naquela família, ou para um homem, ou para uma mulher. E aí vem de dentro para fora, e começa a vir as rupturas. E às vezes o homem que não ora, que não busca Deus, ele não consegue ter essa visão que a casa está desmoronando, mas não é de fora para dentro. Não é o vento que está batendo contra aquela casa, mas é de dentro para fora que está tendo as rupturas, a divisão. Às vezes nós queremos algo, o ente querido quer outro, a esposa, o esposo, o filho, a filha. E aí começa a se dividir uma família, começa a ter algo que não é da vontade de Deus. A Bíblia nos diz claramente, e não é ser machista, mas ele diz que o homem tem que ter a visão da casa, porque é ele quem protege a casa. Aí é interessante que Deus falou ao meu coração, mas e se a mulher for mais espiritual do que o homem? É ela quem vai ter a visão, porque quando Deus foi dar a visão que ia nascer Jesus, ele deu a visão para Maria. E é interessante que ele reafirmou para José.
Quando Sansão foi nascer, Deus foi até sua mãe e reafirmou para o seu esposo. Quando Deus falou através de Sara para mandar Ismael embora, e Deus pegou e disse para Abraão: pega a visão dela porque é da minha parte. Então, se a mulher é mais espiritual, busque em Deus, porque Deus vai reafirmar para o seu esposo. E às vezes nós somos machistas, né? Deus falou tremendamente ao meu coração ali, porque às vezes a mulher é mais espiritual do que o homem. Então vá buscar, porque Deus vai reafirmar para ele o propósito que Ele tem para você, o propósito que Ele tem para a família, o propósito que Ele tem para todos, para que a família não venha se dividir, porque uma família dividida não subsiste, e a ruptura está começando a rachar as paredes da casa, e às vezes nós estamos acomodados, e está começando a rachar, e às vezes nós começamos a achar que é normal. E é interessante que, quando nós vemos lá em casa, quando eu fiz uma reforma, nós fizemos uma reforma, eu achei tão bonito, que ele foi lá, colocou os ferros e tal, e rebocou novamente, eu achei bonito, pintou, ficou tão lindo. E Deus restaura. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que dá uma visão somente para a família, para que não venha a ter divisão, porque duas visões num lugar só não subsiste. Uma mente dividida não subsiste, porque uma hora ele vai para lá, outra hora ele vai para cá, duvidando a todo momento. Então que nós venhamos a buscar em Deus, que nós venhamos a buscar a visão da parte de Deus, para que nós venhamos a sanar essa ruptura, para que nós venhamos a fazer essa reforma na nossa casa, não somente de fora para dentro. Às vezes de fora para dentro já está edificada, mas de dentro para fora começa a ter uma rachadura, e aí fica esperando do marido, fica esperando da esposa. Deus quer dar uma visão, mas às vezes nós ficamos acomodados, esperando, e começa a rachadura, começa de baixo para cima, ou de cima para baixo. Quando você vê, já está caindo a casa, e aí não adianta mais, depois que caiu. Então Deus está nos avisando para que nós venhamos a sanar essa ruptura, buscar em Deus. Elias era um homem que buscava em Deus. Tiago diz que Elias era um homem com paixões como eu e você, e orava para Deus constantemente, insistentemente, até que chegou até Acabe e disse: por durante 3 anos e meio não vai chover. É interessante isso, porque era como um sinal de Deus para aquele homem, porque Acabe adorava um Deus chamado Baal, que era um Deus da fertilidade, um Deus da colheita, da chuva. É como se Elias estivesse falando para Acabe: o Deus, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, é quem manda a chuva no momento certo. O Deus Todo-Poderoso é Ele quem faz que venha a colher, é dele que faz com que venha a chuva no momento certo, é Ele quem faz dar a sabedoria para o homem para colher, é Ele quem faz dar a sabedoria para o homem para plantar, é Ele quem faz. E naquele tempo, Acabe tinha a idolatria que nós víamos como gesso, externa. Era uma estátua que tinha olhos, mas não via, tinha pés, mas não andava, tinha mãos, mas não apalpava nada, e os homens ainda tinham que carregar, e se quebrasse, não valia para mais nada. Mas hoje, Jesus disse que nós, às vezes, temos idolatrias dentro do nosso coração, internamente. Às vezes nós temos idolatria dentro do nosso coração, e Deus precisa trabalhar ao nosso coração. Deus precisa fazer com que nós venhamos a ver uma seca,
para que nós venhamos a entender. Deus trabalha por sinais. Às vezes Ele está falando por sinais para mim e para você a todo instante, e nós estamos desligados. Acabe nem se tocou, e Deus falando para ele: Acabe, o Deus que você adora não é o Deus verdadeiro. É o Deus todo-poderoso que tem mãos e pega, apalpa, tem olhos e vê, tem pés e anda para todo lado, e abençoa no momento certo. Para de adorar aquilo que não é um Deus. E hoje, como Jesus disse para aquele jovem rico, você tem um Deus chamado Mamon dentro do seu coração. E você precisa tirar, arrancar isso dentro do seu coração, para mim poder trabalhar na sua vida e você entrar no reino do céu. Ele não quer ninguém pobre, não. Deus não é um sádico que vem para nos machucar a todo instante, mas Ele vem trabalhar o nosso coração para que nós não venhamos a ter idolatria dentro do nosso próprio coração. Abraão adorou tanto a promessa de Deus, que ele teve que ir lá até o Monte Moriá e oferecer o seu próprio filho. E os comentaristas dizem que quando ele amarrou o seu filho, desamarrou a promessa dentro do seu coração, e ele adorava somente a Deus. Agora eu sei, Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus. Agora eu entendo que tu temes a Deus, que nem a promessa que eu dei para você é maior do que eu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é fácil, não. Porque o homem tinha 25 anos de espera. 25 anos de esperando aquela promessa. 25 anos esperando aquele filho. Mas Deus precisava arrancar ele dentro do seu coração. Porque ele estava tomando espaço que era de Jesus dentro do coração dele. E Isaac não morreu por ele na salvação. Foi Jesus que morreu por mim e por você, para que nós venhamos a ter vida e vida com abundância. Foi Jesus, não foi Isaac, não foi filho, não foi pai, não foi mãe, não foi ninguém, mas foi Jesus de Nazaré. Não é que ele queria que matasse não o filho dele, não. Ele queria ver onde é que estava dentro do coração dele. Aí ele disse: agora eu sei que tu temes a Deus. E como foi louvado hoje aqui, ele foi lá e colocou um cordeirinho, proveu um cordeiro, para que ele viesse a oferecer como um sacrifício vivo e santo a Deus. Deus levanta Elias como uma profecia totalmente contrária àquilo que Acabe e Jezabel queria. Deus trabalha aos nossos corações. E aí Deus pega e manda Elias até o monte de o riacho de Querite. Deus ainda provê o alimento. Esse momento de pandemia, eu tenho visto muitas pessoas passando dificuldade. Deus está ferindo a terra. Isso nós estamos vendo. Deus está ferindo a terra totalmente, para que eles viessem a tirar a idolatria exterior e interior de dentro do coração. Mas aqueles que obedecem a Deus e têm Deus, ama a Deus sobre todas as coisas, e obedece a Deus, falando de Jesus, porque Elias era um profeta totalmente incomum, veio de um lugar incomum, não tinha genealogia, ele não era um homem de escola de profetas, mas ele chegou até Acabe, depois da oração, ele chegou até Acabe e profetizou. É um momento onde nós devemos anunciar o reino de Deus. É um momento que os corações estão abertos, para que nós venhamos a semear nos corações das pessoas. Às vezes nós achamos que o coração está duro, às vezes nós achamos que o coração não está preparado, mas a Bíblia nos diz que já está preparado. A Bíblia nos diz que já está maduro.
somente nós semearmos no coração dos seres humanos. Assim como Pedro, ele era iletrado, não participou de nenhuma sinagoga, não buscou nenhuma letra, mas ele, depois que veio o Pentecostes, depois de cheio do Espírito Santo, ele vai e anuncia e 3.000 almas se convertem. Um homem iletrado, um homem que era da pescaria. E novamente no capítulo 5 ele vai, anuncia de novo o reino de Deus e 5.000 pessoas se convertem novamente. Às vezes nós achamos que nós não estamos preparados, que não participamos de nenhuma teologia, que não participamos de nada, não viemos, às vezes nós não procuramos buscar em Deus mais, mas a palavra de Deus ela é poderosa em Deus, para quebrar qualquer barreira. A semente de Deus ela é poderosa para dar 30, 60, 100 vezes mais. Mas só basta nós abrirmos a nossa boca. Porque às vezes as pessoas estão do nosso lado e às vezes nós não ligamos. Achamos que não estamos preparados em Deus para anunciar. Elias também não era um homem de escola. Pedro também não era um homem letrado. Mas eles anunciaram e Deus deu vitória. Aí Deus pega e fala ao ouvido de Elias: Elias, vai até o rio Querite, a um riacho. E ali eu vou ordenar os corvos dar alimento para você de dia e de noite. E você vai beber água do riacho. E é interessante que o corvo, eu fui estudar, é um pássaro perspicaz, é um pássaro que ele é ladrão. E às vezes ele não dá nem comida nem para o seu próprio filhotinho, de tão guloso que ele é. Agora você imagina aonde é que ele ia roubar esse alimento. Imagina onde é que ele ia pegar esse alimento para levar até Elias. Ele ia pegar naqueles que eram ímpios. Ele entrava, imagina comigo, ele entrava dentro da casa dos ímpios, pegava com o bico, às vezes até ele mesmo estava com fome, mas levava até Elias de manhã e de noite, de tarde. Todo dia o corvo pegava aquilo e levava o alimento ao servo de Deus que era fiel. Basta nós estarmos profetizando em Deus, tendo a visão de Deus, obedecendo a Deus, estando no lugar onde Deus falou, que Deus vai te alimentar, Deus vai te honrar, Deus não vai deixar você passar vergonha, Deus vai te honrar. Mas nós temos que obedecer a Deus. Ele falou, vai até o riacho de Querite. Já pensou se ele vai para o lado contrário? Deus dá as coordenadas certas, porque ele era um homem de visão. Ele orava, ele buscava em Deus. Deus falava ao seu coração, Deus falava ao seu ouvido. Ele tinha a visão de Deus, aonde é que ele tinha que ir, qual o formato que ele ia se alimentar. Ele deu até os detalhes. Mas nós temos que buscar em Deus a visão de Deus, para que nós não venhamos a entrar em dúvida, para que nós não venhamos a ter dúvida dentro do nosso coração, e aí entrar em desespero. Buscar em Deus. Ele era como Daniel, constantemente, ele tinha o costume de orar, ele tinha o costume de buscar em Deus qual era a provisão de Deus, que forma que Deus ia fazer, e que jeito que Deus ia fazer. E ele tinha a visão de Deus para que nós venhamos a não passar vergonha, porque às vezes Deus fala algo para nós, e aí nós vamos para um lugar contrário, aí Deus quer que Deus honre. Nós desobedecemos a Deus. Aí, eu imagino se Elias tivesse ido para o lado contrário, ele ia falar, oh meu Deus, era para o riacho de Querite que eu tinha que ir. Agora eu vou ter que ir para lá. Mas nós temos que ter a visão de Deus. E Deus provê a segurança.
Era como se o presidente estivesse atrás de Elias. O rei Acabe, que tinha todo o seu exército atrás de um homem. E ele não achava. Porque Deus esconde. Ele esconde a mim e a você debaixo das suas asas. Aqueles que confiam no Senhor, os anjos estão ao redor. Os anjos estão ao redor, te protegendo, me protegendo. Lembra quando Israel saiu de dentro do Egito e eles chegaram até o Mar Vermelho? A Bíblia nos diz que uma coluna de fogo protegia eles de Faraó, com vários homens para matar eles. E a coluna de nuvem protegia Israel. Por quê? Porque eles seguiram a nuvem. O Espírito Santo estava guiando eles. O Espírito Santo, quando nos guia, ele garante a vitória. O Espírito Santo, quando nós temos a visão, mesmo aquele povo sendo desobediente, se eles seguiram a nuvem, Deus vai garantir a vitória. Se nós tivermos a visão de Deus correta, certa, se buscarmos em Deus em oração, e Deus vai garantir a vitória para mim e para você. E ainda que venha ter ainda que o faraó tenha lá atrás de nós, vai ter uma nuvem de fogo nos protegendo a mim e a você. Onde é que Elias foi se proteger novamente? Uma viúva de Sarepta, no lugar aonde era o inimigo. Quem é que protegia ele? Explica para mim quem é que pode nos proteger se o exército inteiro do Brasil estiver atrás de nós. Esses dias atrás nós vemos um homem que estava correndo e acharam. Mas Deus nos protegendo, Ele nos esconde debaixo das suas asas. Ele vai garantir a vitória para mim e para você quando nós estivermos na direção do Espírito Santo. Eu gostaria de falar para você aqui, vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória. Vai ter vitória sim se nós obedecermos a Deus, fielmente aquilo que Deus falar. Porque Ele está trabalhando ao nosso coração. Sabe por que Deus usa essa direção? Para trabalhar o nosso coração, confiança, idolatria, trabalhar para arrancar tudo aquilo dentro do nosso coração que às vezes não é de Deus. Deus, Ele sabe trabalhar com cada um. Isso que eu e você estamos passando nesse momento, nós merecemos, porque Deus sabe trabalhar conosco. Ele é o Todo-Poderoso que Ele esquadrinha o nosso coração e todos os nossos órgãos para arrancar tudo que não é dele. Às vezes nós não temos confiança em Deus e Deus precisa trabalhar para que nós venhamos a confiar em Deus. Às vezes nós não temos a confiança que Deus vai prover e Deus tem que trabalhar para que Deus provê o alimento no momento certo. Às vezes nós não temos confiança que Deus cura e Deus precisa trabalhar a confiança no nosso coração que Deus ainda cura. Deus sabe como trabalhar com cada um, Ele esquadrinha o seu coração. Isso que você está passando nesse momento, merece. Isso que eu estou passando nesse momento, merece. Basta eu discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Deus precisa trabalhar o nosso coração, porque quando nós formos levados ao céu, nós temos que estar perfeitos à imagem do Filho de Deus. Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Não é quem tem. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo a todo momento para Deus trabalhar conosco. Certa vez Davi, ele estava tão duvidoso do que é que Deus queria da vida dele. Deus queria o quê? Reinado. Aí ele vai até um reino diferente, vai lá, coloca a sua família, e aí o profeta Natan chega até ele e fala assim: deixa a sua família aqui, mas volta para Jerusalém. Lá que eu quero você, ser perseguido por Saul. Interessante, né? Parece que Deus está falando assim: eu quero que você seja perseguido, passa angústia, aflição,
É um Deus sádico? Não, mas ele precisava trabalhar num homem que ia ser rei de Israel. Ele tinha que trabalhar, esquadrinhar o seu coração, a sua mente, para que ele não viesse a fazer a mesma coisa que Saul fez, desobedecer a Deus. Aí ele pega e diz: volta para Jerusalém. Eu quero você em Jerusalém, para você ser perseguido, esmagado, moído, um vaso quebrado novamente. Coloca dentro do forno, tira, quebrou, amassa de novo, volta. Até você estar preparado como um vaso de honra para dias especiais. A Bíblia diz que há vasos de todas as formas, mas alguns são para dias especiais. Aqui eu vejo homens e mulheres de Deus, vasos que vão ser preparados para dias especiais. Especiais, eles estão trabalhando dentro do nosso coração. Mas deixa Deus trabalhar. Não resmunga não, não murmura não. Deixa Deus trabalhar o seu coração. Deixa Deus moer, para arrancar tudo que não é dele, da sua vida, da minha vida. Deus precisa trabalhar, porque Ele vai te honrar na terra, ainda vai te levar para o céu, para abraçar Jesus, para amar Jesus. Mas para o céu nós só vamos quando nós tivermos a perfeita imagem do Filho de Deus. Elias era um homem que costumava orar frequentemente. Ele ouviu o barulho de chuva espiritualmente. Vamos lá em capítulo 18. Capítulo 18, verso 41. Rapidinho. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Vai comer, porque eu já estou ouvindo. Ele estava ouvindo? Ele estava ouvindo com o seu ouvido natural? Ele nem orado ele não tinha ainda. Nem a mão do tamanho de um punho de um homem ele não tinha visto ainda. Mas Deus fez ele ouvir espiritualmente. Ele chegou até o profeta e ele disse aquilo que Deus falou. Saiu, Acabe foi comer e ele foi orar. E por 7 vezes foi até um monte. Por 7 vezes ele manda o seu empregado ir até ver se estava chovendo. Você vê alguma coisa? Não, ele continuava orando. Você vê alguma coisa? Não, ele continuava orando. Não basta ter a visão de Deus, porque às vezes Deus te deu a visão, e aí você não orou mais. Deus te deu a visão que vai chover, e às vezes nós paramos de orar, de buscar em Deus. Deus deu a visão para Elias. Já pensou se ele falar, vai chover, Deus já falou no meu ouvido, vai chover. Mas Deus falou ao coração dele, vai para o monte, se humilha na minha presença, busca em mim, que eu vou fazer cair chuva. Por 7 vezes, insistentemente ele orou, pela promessa. Às vezes Deus já prometeu para mim e para você, e nós desistimos de orar, de buscar em Deus. Às vezes Deus já falou para você 1, 2, 3 vezes, e às vezes nós paramos de orar. Às vezes nós desistimos de orar. E quem não tem visão se corrompe. Quem não tem visão, a dúvida começa a colocar dentro do seu coração. Na 7ª vez, o seu funcionário foi até lá e viu uma nuvem do tamanho do punho de um homem. Aí ele disse, chega, basta. Agora eu vi a visão.
e Deus vai fazer chover. Às vezes nós desistimos por pouca coisa. Por pouca coisa nós não acreditamos mais na palavra de Deus. Por pouca coisa nós paramos, oramos 1, 2, 3, não aconteceu, eu parei. Mas Deus já fez você ouvir. Só falta você ver com seus olhos espirituais. Às vezes nós conhecemos Deus somente de ouvir falar. E Deus quer fazer com que nós venhamos a conhecer a Deus de ver. A ver a Deus. Para de querer conhecer somente Deus de ouvir falar. Ou somente na letra. Comece a conhecer a Deus espiritualmente, vendo a Deus, tendo um relacionamento com Deus, ouvindo a Deus, vendo a visão de Deus para a sua vida. O pastor estava dizendo aqui que as promessas de Deus, às vezes, são coletivamente. E as promessas de Deus têm uma promessa particular para você. Deus tem uma promessa particular para cada um que aqui está. Para cada um que aqui está, Deus tem uma promessa. E às vezes Ele tem mais promessa para falar ao seu coração, mas você ainda não orou, não buscou, não discerniu. Deus tem mais para te prometer, para falar ao seu ouvido, mas você ainda parou de orar, parou de buscar em Deus. Com toda a certeza do mundo, Deus ainda tem mais promessa para falar para você. Deus ainda tem mais promessa para te dar, mas nós paramos de orar. Então que esta noite nós venhamos a aprender um pouco da parte de Deus. Que nós não venhamos somente conhecer a Deus de ouvir falar, mas que nós venhamos a conhecer a Deus de vê-lo, para a glória de Deus. Vamos estar de pé. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Papai querido, nós sabemos, Senhor, meu Deus, que o Senhor está enviando uma chuva, Papai. Deus eterno, que é uma representação de uma vacina, Papai. Mas Deus, em nome de Jesus, Papai querido, nós cremos, nós acreditamos que muitos ainda vão se render aos seus pés, Papai, porque nós sabemos que o Senhor está trabalhando aos corações, meu Senhor da glória, porque é somente um remédio paliativo, Papai querido, é somente um remédio momentâneo, meu Senhor da glória. Sabemos através da Tua poderosa palavra que vão vir coisas maiores, vão vir tribulações maiores, ó Pai, mas aqueles que estão firmados em Ti, Papai querido, pode vir a chuva, pode transbordar o rio, pode bater contra a nossa casa, meu Senhor, mas nós vamos permanecer de pé. E esta noite nós também aprendemos, Papai querido, que nós devemos cuidar da nossa casa do lado de dentro, meu Senhor, e aqueles homens e mulheres, Papai querido, que oram, que buscam, que têm a visão da Tua parte, meu Senhor da glória, nenhuma ruptura, meu Senhor da glória, vai acontecer, porque o Senhor vai reconstruir. Se por um acaso alguma casa aqui, Papai querido, está se rachando, está se quebrando, mas o Teu nome vai ser glorificado. Eu creio, Papai querido, porque o Senhor trouxe esta noite, o Teu nome vai ser edificado, glorificado. Oh Jesus eterno, nós aprendemos também, Senhor da glória, que nós devemos amá-lo, Papai querido, sobre todas as coisas, meu Senhor. Foi o Senhor que morreu na cruz do Calvário, Papai querido, por nós, meu Senhor, que verteu o sangue, Papai querido, puro, carmesim, por mim e pelos meus irmãos, para que nós venhamos a ter uma salvação, um favor imerecido para a Tua glória, meu Senhor. Então o Teu nome vai ser glorificado, o Teu nome vai ser exaltado esta noite, Papai, porque nós vamos buscar em oração, ainda que nós não venhamos a saber orar, Papai querido, nós vamos começar a dobrar o nosso joelho, nós vamos dizer que o Senhor é santo, santo, que o Senhor é
Santo, Santo, e o Espírito Santo vai descer, papai querido, e o teu nome vai ser glorificado. Meu Deus, então em nome de Jesus, não é por palavras, ó Pai querido, difíceis, ó Pai, mas é um coração sincero, contrito, quebrantado que o Senhor quer. Então o teu nome vai ser exaltado esta noite, papai querido, porque eu vejo a tua filha, eu vejo o teu filho, meu Senhor da glória, entendendo, meu Deus, e se dobrando, papai querido, na cama, os joelhos, sabendo, papai querido, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. As palmas louvam ao Senhor.